O salmista, com muita propriedade, disse no Salmo 126, verso 3: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Vamos falar juntos? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Nós estamos alegres porque estamos no melhor lugar do mundo, porque nós estamos reunidos aqui aos pés do nosso Salvador Jesus Cristo. Como sempre eu tenho dito, Jesus está aqui entre nós e em nós, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, o apóstolo amado, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 1, esse é o texto que nós vamos utilizar para a meditação nesta noite, para os nossos corações. João, capítulo 21, verso 1, assim nos ensina a palavra do Senhor. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. E responderam-lhe: nós também vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, não tendes nada de comer? E responderam-lhe: não. Disse-lhe ele: lançai a rede à direita do barco, e a achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão cerca de 200 côvados. Ora, ao saltarem em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima delas, e pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que agora apanhastes. E entrou Simão Pedro no barco, e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que esses? E respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? E respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: pastoreia as minhas ovelhas. E perguntou-lhe a terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? E entristecendo-se Pedro, por lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? Respondeu-lhe então: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Ora, isto ele disse, significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus. E havendo dito isto, ordenou-lhe: segue-me. Vamos orar. Obrigado, Jesus. A tua palavra lida e explicada é boca do Senhor falando aos nossos corações. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está aqui neste lugar e que o Senhor, ó Pai, está feliz de ver a tua igreja reunida, te adorando em espírito e em verdade. Agora, ó Deus, nesse momento tão importante na vida da igreja, em que nós vamos estudar a tua santa palavra, usa a minha vida, ó Pai, como instrumento em tuas mãos,
para que a honra, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. Esta é a oração que eu faço, Senhor, na dependência do Senhor, em nome de Jesus, a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos irmãos, nesta noite em que nós estamos fechando o dia, que comemoramos o dia do pastor Batista, eu quero compartilhar com a igreja a história da vida de um pastor muito conhecido por todos nós nas Sagradas Escrituras. E ele é o pastor Pedro. Não o Pedro seminarista, né? Vai ser consagrado muito em breve em nome de Jesus, não é mesmo? Mas o pastor Pedro. Alguns, por intimidade, chamam-o de pastor Pedrão. Aquele Pedro, né, que tinha muitas atitudes muito estranhas. E é interessante que quando a gente estuda a vida deste pastor de Pedro, a pergunta que surge em nossos corações é, conhecendo a vida de Pedro, por que Jesus Cristo não desistiu do pastor Pedro? Principalmente quando o negou por 3 vezes, naquele momento de grande agonia. E não só Pedro, mas também eu penso, por que Jesus não desistiu de você? Por que Jesus não desistiu de mim? Por que Jesus não desistiu de nós? Quando em meio às nossas fraquezas, às nossas limitações, às nossas decepções, nós somos levados a não querer mais continuar, e assim nós desejamos largar tudo. E aí eu penso, porque mesmo com essas atitudes, Jesus não desiste de nós? Por que Ele ainda insiste na nossa vida? E para obtermos esta resposta, nós vamos compreender nesse texto de João capítulo 21, porque aqui para mim está a resposta daquilo que Jesus nos oferece nessa noite. Porque, meus queridos irmãos, ainda que caiamos em algum momento na nossa vida, ainda que passemos por uma crise inadministrável, ainda que venhamos a desanimar por causa das perdas desta vida, ainda que tomemos uma decisão errada, ainda que venhamos no momento de fraqueza negar a Jesus Cristo, ainda que nos capitulemos ao desespero, ainda que desistamos até mesmo de nós mesmos, Jesus, Ele nos revela na sua palavra, principalmente nesse texto, que mesmo assim, Ele não desiste de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Querida igreja, queridos irmãos e amigos, queridos amigos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, essas verdades para mim são claramente notadas na vida do apóstolo chamado pastor Pedro. Pedro, para mim, é um exemplo mais clássico do que temos na Bíblia, do que é ser humano, do que é ser alguém cheio de contradições, alguém cheio de ambiguidades. Para mim, Pedro é um retrato de um ser humano paradoxal. Por que isso? Contraditório. Porque ao mesmo tempo em que ele revelava a coragem, logo depois ele transpirava covardia. Ao mesmo tempo que o pastor Pedro fazia avanços audaciosos na sua vida cristã, ele também voltava com a mesma velocidade. Ao mesmo tempo que o pastor Pedro fazia declarações robustas da sua fé, ele logo depois tropeçava em suas palavras e negava a sua fé. Mas sabiam de uma coisa? Que o pastor Pedro mudou de endereço. Não foi só eu e minha família que mudamos, não. O pastor Pedro também. Pastor Pedro está morando aqui em Petrópolis, sabiam disso? Pedro está morando debaixo de nossas peles. O coração de Pedro tem batido em nosso peito também. O sangue de Pedro tem corrido em nossas veias, porque por incrível que pareça, eu e você, nós também temos o DNA de Pedro. Irmãos, nós somos iguais ao pastor Pedro. Porque mesmo assim, agindo da forma que Pedro agiu, nós podemos entender, Jesus não desistiu dele e Jesus não desiste de nós, porque nós somos iguaizinhos a Pedro em nossas vidas diárias. E aí, eu quero voltar a esse texto de João capítulo 21, mais para o final, porque eu quero dar uma resumida, fazer uma síntese nesta noite da vida deste homem, deste pastor chamado Pedro. Meus queridos irmãos, todos nós sabemos que Pedro foi um grande líder do cristianismo, tanto antes da sua queda, como depois da sua restauração.
E é interessante que a Bíblia nos mostra que Pedro era de Betsaida, uma cidade às margens do mar da Galileia, ou mar chamado Lago de Genezaré. Aliás, quando a gente estuda o Novo Testamento, a gente vê que Jesus passou os seus praticamente 3 anos de ministério em torno deste mar chamado Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. Vale a pena um dia poder visitar Israel. É muito bonito você estar ali neste Lago de Genezaré e poder sentir a emoção de lembrar tudo aquilo que Jesus vivenciou naquele local. E é interessante que só nos últimos dias, antes da sua morte, é que Jesus caminhou para Jerusalém. Porque lá em Jerusalém, ele foi condenado, crucificado e morto. Mas a Bíblia afirma que Pedro era filho de João e irmão de André. E o que me chama a atenção, que a Bíblia diz que ele era casado. A Bíblia diz que ele morava em Cafarnaum, e Cafarnaum se tornou, sim, no quartel-general do ministério de Cristo. A Bíblia diz que Pedro era um microempresário, ou seja, ele era um microempresário da pesca. Ele era sócio de Zebedeu, que era pai de Tiago e João, que futuramente se tornou o discípulo amado que escreveu esse evangelho de João. E a Bíblia diz que Pedro foi levado a Cristo por meio do seu irmão André. André era discípulo de quem? João Batista. E certo dia, João Batista apontou para Jesus que caminhava em sua direção, e João Batista disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E diz a Bíblia, meus queridos irmãos, que André e os outros, quando ouviram aquelas palavras, eles deixaram João Batista e passaram a seguir a Jesus. E André, então, imediatamente, ele procurou Pedro e disse, Pedro, nós achamos o Messias. E assim André levou Pedro a Cristo. E quando Pedro chegou, Jesus olhou para Pedro e Jesus disse, tu serás chamado a partir de hoje de Kefas, ou Cefas, conforme a sua Bíblia, que quer dizer Pedro. E isso, na língua grega, significa fragmento de pedra ou pedrinha. E se nós olharmos em Lucas 5, nós encontramos algo interessante nesse início de envolvimento de Pedro com Jesus. Porque Jesus entrou no barco de Pedro e disse para ele afastar aquele barco. E o que é interessante, que na verdade, Jesus queria aproveitar o espelho d'água como um excelente veículo de voz para falar com mais clareza à multidão a favor do vento. E depois de ensinar a multidão, Jesus se dirigiu a Pedro e ele disse para ele lançar as redes para pescar. E Pedro, que era um pescador profissional, um microempresário da pesca, um futuro seminarista, ainda não estava fazendo teologia com Jesus, ele simplesmente quis dizer para Jesus assim, Jesus, o mar não está para peixe hoje. Jesus, eu trabalhei a noite toda e desse negócio aqui, modéstia à parte, eu entendo. Não vai ter como pescar. Eu acho que vai ser um trabalho infrutífero. Eu já tentei, não funcionou hoje. Mas foi de repente que Pedro então sentiu pela ação do Espírito Santo algo na sua alma e deu uma luz de fé no seu coração. E ele pôde então continuar dizendo, mais, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E quando ele lançou as redes, diz o texto sagrado, que os peixes começaram a saltar e a pular. E diz a Bíblia que aquele barco se encheu de peixes, que as redes começaram a se romper. E Pedro precisou fazer um sinal para que aqueles que estavam ancorados ali na praia viessem ao seu auxílio, a ponto dos 2 barcos ficarem tão cheios, que quase afundaram. E foi nesse momento que a Bíblia nos ensina que Pedro abandonou aquelas redes, correu para Jesus, se prostrou diante de Jesus e disse, Senhor, vai embora de mim, afasta-te de mim, eu não sou digno de estar na tua presença, eu sou pecador. Irmãos, Pedro sabia que ele estava na presença de alguém muito maior do que qualquer ser humano. Ele estava na presença do Todo-Poderoso Deus encarnado, Jesus Cristo, o Senhor da glória. Mais tarde, a Bíblia mostra que Jesus foi passar a noite inteira em oração. E olha só que coisa linda. Jesus fez isso para escolher os seus 12 apóstolos. E quem foi o primeiro nome da lista de Jesus Cristo, conforme Mateus capítulo 10? Pedro, pastor Pedro. E a partir desse momento, Pedro começa a caminhar com Jesus de verdade.
Pedro começa a escutar o ensinamento de Jesus. Pedro começa a presenciar os milagres de Jesus. Pedro teve experiências que verdadeiramente Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Até que lá em Mateus capítulo 16, verso 13, Jesus estava no extremo norte de Israel, nas proximidades dos montes de Hermon. E ali nós sabemos que nasce o Rio Jordão, nos limites do Líbano, em Cesareia de Filipos. Jesus então perguntou para os seus discípulos: vem cá, preciso bater um papo com vocês bem particular. Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, Jesus chamou os seus discípulos para um feedback e ele disse o seguinte: o que o povo fala a meu respeito? O que vocês estão ouvindo? Qual é a opinião das pessoas sobre mim? E aqueles discípulos começaram a responder: Senhor, olha, eu acho que o povo ainda não sabe quem tu és. Uns acham que o Senhor é João Batista, outros acham que o Senhor é Elias, outros acham que o Senhor é o profeta Jeremias, alguns acham que o Senhor pode ser um daqueles profetas antigos, mas na verdade o povo não sabe quem tu és, como até hoje muitos ainda não sabem quem de fato é Jesus Cristo. Mas meus irmãos, foi nesse momento que Jesus se voltou para os seus discípulos: tudo bem, mas me diga uma coisa, e vocês? O que vocês podem dizer sobre mim? E foi nessa hora que o grande Pedro, que era falador, sanguíneo, que não suportava que ninguém falasse antes dele, encheu o peito e respondeu de imediato: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, meus irmãos, que palavra bonita, linda. Talvez, quando Pedro falou isso, ele estivesse aguardando o elogio de Jesus. Só que Jesus, depois dessa fala tão forte de Pedro, ele fala: bem-aventurado. Se vocês sabem, a palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Então, Pedro, você é feliz ao quadrado por ter falado isso. Simão Bar Jonas, ou seja, filho de Jonas. Porque não foi a carne, nem o sangue que te revelou isso. Ó Pedro, sabe por que você falou isso? Porque meu Pai que está nos céus, Ele que colocou essas palavras na sua boca. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você não disse isso porque você descobriu essa verdade por você mesmo. Você só disse isso porque foi meu Pai, o Deus Todo-Poderoso, quem te revelou. Porque se não fosse meu Pai revelando isso para você, você jamais saberia dizer quem eu sou. E assim Jesus acrescentou: eu também te digo, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, preste atenção nisso que eu vou dizer. Aqui está para mim um texto muito mal compreendido em nosso tempo. Mateus 16, verso 18. Porque na interpretação desse texto, a tradição cristã deu para Pedro o poder da igreja. A tradição cristã deu para Pedro como se ele se tornou a base da igreja. E meus irmãos, Pedro não é o pai da igreja, e muito menos a base da igreja. E nós precisamos prestar atenção aqui mais uma vez na língua grega, no trocadilho, na fala de Jesus Cristo. Porque a palavra Pedro no grego é Petros. Petros. E Petros é fragmento de pedra. Alguns vão dizer que a frase que Pedro falou é apenas uma confissão, e sobre a confissão de Pedro que Cristo falou que edificaria a sua igreja. Não vejo assim numa boa exegese bíblica. Já que Petros é Pedro, fragmento de pedra, a palavra rocha é Petra. Petra é diferente de Petros. Mesmo sem conhecer o grego, dá para se entender que são duas palavras diferentes. Então, Petros, fragmentos de pedra. Petra, rocha sólida. E aí pense comigo, a gente não vai encontrar em lugar algum na Bíblia um homem que, seja ele quem for, ser chamado de rocha. Você não encontra na Bíblia alguém recebendo esse adjetivo: você é uma rocha. Essa, para mim, em toda a Bíblia, é uma metáfora usada exclusivamente para o Deus Todo-Poderoso. Então vejam, meus irmãos, o que Jesus estava dizendo era o seguinte: Pedro, tu és Petros, tu és pedrinha, fragmento de pedra. Mas sobre esta pedra, esta rocha, que sou eu, Jesus, edificarei a minha igreja. Aliás, Petros é uma palavra masculina e Petra é uma palavra feminina na língua grega. É rocha, a rocha. É dessa forma que nós entendemos que a pedra, a base, a rocha da igreja
que foi edificada a igreja é Cristo. E nunca poderia ser Pedro, uma pedrinha, um fragmento. Cristo é a rocha da nossa salvação. Cristo é a rocha dos séculos. Ele é inabalável. Ele é o Senhor da glória. Tem domínio no céu e na terra, pelos séculos dos séculos, para todo sempre. Aleluia. Meus irmãos, e reparem que Jesus chama a igreja de quê? Minha. Edificarei a minha igreja. A rocha dos séculos, a rocha inabalável, a base da igreja é Cristo. E Cristo é aquele que tem a sua igreja na sua mão. E Pedro teve que entender isso. E muitas pessoas hoje não entendem isso. E depois que os discípulos entenderam aquilo que Jesus estava falando, Jesus então continua ensinando uma outra verdade. Só que isso causou um mal-estar na vida deles, porque Jesus começou a ensinar que ele precisaria ser entregue nas mãos dos sacerdotes, dos escribas, ele deveria ser preso, condenado, crucificado, morto e ressuscitar ao terceiro dia. E olha o que vai acontecer. Quando Jesus acabou de falar isso, esse mesmo Pedro, que fez uma confissão tão linda, que falou aquilo que Deus tinha revelado, ele chamou Jesus à parte e fez o quê? Repreendeu. Ele repreendeu Jesus e disse: Senhor, de maneira nenhuma isso vai acontecer com você. Larga a mão disso, Jesus. Pare com esse pensamento negativo. Pare de pensar em morte. Pense positivo. Fuja, Senhor, desse caminho de cruz. Eu, Pedro, deixarei o Senhor ser levado para ser crucificado e morto. E a Bíblia diz que Jesus, que acabara de chamar Pedro de bem-aventurado, olhou para Pedro e falou o quê? Arreda-te daqui, Satanás, pois não entende as coisas de Deus, mas só as dos homens. Meus queridos irmãos, definitivamente a igreja jamais poderia ser edificada sobre Pedro. Porque Pedro era vulnerável, Pedro era instável, e a igreja de Deus não está construída sobre fragmentos. A igreja de Deus está edificada sobre a rocha que não se abala, e essa rocha é Jesus Cristo. É por isso que o salmista disse no Salmo 125:1, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E preste atenção aqui, Jesus não estava dizendo que Pedro estava endemoniado, não. Tem gente que fala isso, não tem nada a ver o texto falando sobre isso. Não foi essa a fala de Jesus. Jesus nem estava dizendo que Pedro era o próprio Satanás, nada disso. O que Jesus estava dizendo era que a sugestão de Pedro para fugir da cruz era de origem satânica. Jesus estava mandando embora Satanás, porque Satanás estava induzindo Pedro a tentá-lo fugir da cruz. Então quem que Jesus manda embora não é Pedro, é Satanás. Arreda-te daqui, Satanás, vai embora daqui, Satanás. Mas quem continuou ali seguindo Jesus? Pedro. Pedro era apóstolo, Pedro era discípulo, Pedro era o pastor eleito de Jesus Cristo. E Pedro era alguém que Jesus continuaria investindo na vida dele. Por isso, Jesus não desistiu de Pedro. Mas o que me chama atenção ainda, 6 dias depois, Jesus sobe a um alto monte para orar, e diz isso lá em Lucas 9, a partir do verso 28. E quem Jesus leva consigo? O pessoal fala que era a panelinha de Jesus. Não, Jesus não tinha panelinha, ele tinha tacho, porque tacho não tem tampa, né? Entra todo mundo, né? Mas Jesus levou aqueles que ele precisava trabalhar mais profundamente. E quem vai com Jesus? Pedro, Tiago e João. E Jesus subiu com um propósito. E qual era o propósito de Jesus? Orar. Só que Jesus orou e os discípulos dormiram. Ou seja, o que dava prazer em Jesus, dava cansaço neles. O que era deleite para Jesus, era fadiga para eles. E sabe o que me chama a atenção? Que ali naquele monte da transfiguração, pelo menos 4 milagres nós podemos registrar que aconteceram. Primeiro, Jesus foi transfigurado na presença deles. O que é isso? O rosto de Jesus brilhava como o sol. As vestes de Jesus brilhavam como a luz. Segundo, apareceram ali em glória Moisés e Elias conversando com Jesus. Alguns vão dizer, não pastor, quem estava ali era o livro da lei e o cajado profético, representando então ali os profetas, e o livro da lei representando Moisés. Eu fico pensando, gente, Jesus vai subir no monte daquele para orar ao Pai, para de repente ele ter o rosto transfigurado, o corpo transfigurado, e aparece um rolo da lei flutuante, um cajado flutuante, e ele começa a dialogar com esses objetos. Não faz sentido. Tanto é
que se você olhar em Lucas 9:31, você encontra a pauta da conversa de Jesus com Moisés e com Elias. Quem era Moisés e Elias até hoje para o contexto judaico? Os maiores homens da fé. Moisés, grande líder. Elias, grande profeta. E qual era a pauta da conversa? Se você olhar na sua Bíblia, Lucas 9:31, eles começaram a falar sobre o êxodo. A palavra grega aí é êxodo, ou seja, a peregrinação de Jesus para nos trazer a salvação. O caminhar de Jesus até Jerusalém, até o Gólgota. O momento que Jesus seria morto naquela cruz por nós. Essa foi a conversa de Jesus com Moisés e com Elias. Terceiro milagre. Houve então um momento que a nuvem gloriosa se envolveu todos que ali estavam. E aquilo foi algo repentino. Alguns falam que foi o russo lá de Israel. Eu estou aprendendo o nome russo aqui, né? De repente, ficou tudo assim coberto de nuvem. Ninguém enxergava um palmo na sua frente. E aí vem o quarto milagre. No meio desta nuvem sai uma voz poderosa. E essa voz diz o quê? Este é meu filho, meu eleito, a ele ouvi. Meus queridos irmãos, sabe o que aconteceu? Ao Pedrão aqui de novo. Naquele momento, Pedro ficou tão animado, tão entusiasmado. Ele não sabia o que estava acontecendo. E ele disse na hora, Senhor, este lugar é maravilhoso. É muito bom estar aqui. Ontem uma pessoa falou, pastor, foram 3h15 de culto, mas por mim podia ser 6h15 de culto, né? Poderíamos ficar a noite toda adorando ao Senhor, mas ia chegar uma hora que ia todo mundo ficar cansado, né? Um ia deitar aqui no canto, outro ali. Aí no dia seguinte a gente está na hora de ir embora, né? Pedro não estava entendendo a situação, ele estava agindo assim. É bom demais ficar aqui. E não é bom, gente, a gente está na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Mas daqui a pouco a gente tem que seguir a vida. Nós temos que viver o dia a dia. Meus irmãos, o que eu acho interessante, que Pedro nessa hora, ele vai dizer o seguinte, Senhor, eu preciso fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Sabe o que é isso? Pedro que falava demais. Cuidado, quando você quer falar demais, até quando você está feliz. Você pode prometer coisas que não deveria ter prometido. A Bíblia diz que naquele momento Pedro cometeu um grande equívoco doutrinário teológico. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque Pedro estava igualando Jesus a Moisés e a Elias. Fazer 3 tendas é dizer que Jesus, Moisés e Elias tinham o mesmo nível espiritual. Pedro ainda não entendia que Jesus era o Deus Todo-Poderoso. Foi por isso que Deus então falou naquela nuvem que apareceu ali, de repente, este é o meu filho eleito, a ele ouvi. Não é para você ouvir Moisés, muito menos Elias. Sabe por quê? Pedro teve que entender que Jesus é incomparável, Jesus é absoluto, Jesus é único, Jesus é o eterno Filho de Deus, Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É a ele que devemos ouvir, porque a glória, a honra, o domínio e o poder sempre estarão sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida. Pedro tinha que entender isso, não Moisés. Moisés e Elias foram instrumentos de Deus, não o Deus Todo-Poderoso. A sensação que eu tenho é que parece que ainda hoje estamos mais dispostos a fazer tenda aqui na terra como Pedro queria. É mais cômodo. Irmãos, ouvir Jesus, ouvir aquilo que Jesus está falando, sentar aos pés de Jesus, isso é maravilhoso. Só que Jesus diz para mim e para você o seguinte, nós precisamos estar prontos a viver lá fora. Nós precisamos estar prontos a falar da grandeza dele lá fora. Nós temos que andar na nossa vida cristã, mostrando para o mundo que Jesus é o superior, que Jesus é glorioso, que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é aquele que nos ensina isso, que muitas vezes nós estamos querendo construir as nossas tendas, limitar-nos a uma religião, achar que a nossa espiritualidade está reduzida apenas dentro do templo. Mas conforme diz João 4, Jesus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então eu e você somos adoradores ambulantes. Nós adoramos Jesus lá fora, no trabalho, na escola, na vizinhança, na fila do banco. Por onde eu e você vivermos, nos relacionarmos, é ali que nós temos que viver a vida cristã. Não aqui dentro. Aqui dentro é fácil. Aqui na nossa Jerusalém é maravilhoso. Aqui na nossa tenda é glorioso sentir a presença do Senhor. Mas mais glorioso é refletir a glória do Senhor lá fora.
onde as pessoas verão em nós a pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos, quando eu vejo assim a vida de Pedro, eu começo a ver que Pedro não estava entendendo nada, e a história continua. Pedro desce com Jesus aquele monte, e orar que era bom nada, ele não orou. Pedro, Tiago e João desceram sem orar, e Jesus estava caminhando para Jerusalém, caminhando para a cruz, e naquela mesma semana Jesus ressuscitou Lázaro. E depois de uma festa em Betânia, onde publicamente disse que era o Messias, logo a seguir, entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Aquela multidão que viu o milagre da ressurreição de Lázaro, como outras manifestações que Jesus tinha feito. Agora eles estavam na porta da cidade, com ramos, com palmeiras, para saudarem Jesus e começaram a cantar, dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então aquela multidão começou a entrar em Jerusalém com Jesus, chegou perto do portão principal em frente ao templo, e diz o texto que enquanto a multidão estava eufórica, feliz, em festa, Jesus tem uma outra atitude. Qual foi a atitude de Jesus? Ele começou a chorar. Na mesma medida que o povo celebrava, Jesus chorava. E Jesus chorava porque sabia que o povo iria fazer coisas incríveis lá na frente. Aquele povo que estava dizendo Hosana, iriam gritar logo depois: crucificam-no. Jesus também sabia o que iria acontecer com Jerusalém. Jesus chorava porque sabia que Jerusalém seria invadida, queimada, pisada, destruída, como diz a história que aconteceu. Ele chorava porque Jerusalém não havia aproveitado o tempo da sua oportunidade. E Jesus chegou então para Pedro e para João e disse: prepare um lugar adequado, porque eu quero participar de uma última ceia, da última Páscoa com vocês. Irmãos, Pedro e João foram preparar o lugar. E diz a Bíblia que foi um lugar muito especial, diferente de todos os outros que Jesus costumava ficar. Era um lugar muito bonito, era como se fosse um segundo andar. E ali, com aqueles elementos da Páscoa na mesa, começou a narrativa de João no capítulo 12, aonde Jesus não falou mais com o povo. A partir do capítulo 12 de João, Jesus agora centraliza a sua mensagem só para os seus apóstolos. Era um momento íntimo de Jesus com eles. Jesus não trabalha mais com aquele povo. E Jesus então ensinou, fez milagres, fez muitas coisas lindas do reino de Deus, mas o povo continuou incrédulo. O povo só queria ver sinais. O povo não queria saber de Jesus Cristo. O povo tinha abandonado as leis de Deus, nada diferente dos dias de hoje. E como eu já disse, parece que o povo só quer festa, o povo quer eventos, o povo quer comida, o povo quer bebida, o povo quer curas fenomenológicas, manifestação de Deus, mas o povo não quer compromisso com Jesus Cristo. E meus irmãos, Jesus agora está em particular com seus discípulos, sem interferência do povo. E foi nessa altura da sua vida aqui na terra que ele começou a ensinar os seus discípulos e a discipular os seus discípulos mais profundamente. E pela tradição, ninguém poderia sentar-se, como eu disse pela manhã, à mesa colocando os pés debaixo da mesa, porque a mesa era baixa, então os pés ficavam de lado. Então as pessoas chegavam ali, sentavam e ficavam com os pés de lado. Eles tinham acabado de chegar de viagem e, é claro, os pés deles estavam completamente empoeirados, sujos. E aí, meus irmãos, nessas mesas, quando alguém sentava assim, normalmente um escravo tinha que vir e tomar a iniciativa de lavar os pés dos convidados em volta da mesa. E eu pergunto aos irmãos, qual discípulo se colocou à disposição para lavar os pés uns dos outros? Quem ali falou, pode deixar que eu lave os pés de Jesus e de todos vocês? Cadê Pedro? Ficou quieto, sentado já esperando para comer. Quem tomou a iniciativa de lavar os pés? Jesus Cristo. Mas sabe o que os discípulos estavam fazendo? Enquanto Jesus estava tomando a iniciativa de lavar os pés dos seus discípulos, como líder servo, eles estavam discutindo entre eles quem seria maior no reino de Deus. Vocês conseguem imaginar? Os discípulos de Jesus batendo boca, disputando o cargo de liderança, disputando quem vai se assentar ao lado de Jesus no seu reino, porque na mente dos discípulos, Jesus ia dar um golpe em Roma. Na mente dos discípulos, Jesus ia assumir o trono que lhe era devido como descendente de Davi e assumir o reino de Davi. Na cabeça dos discípulos, Jesus agora vai ser rei de Israel e a gente está com ele, vamos pegar a bocada, né? Cada um vai ganhar aí uma comissãozinha pegando um cargo político dentro deste reino de Jesus. Olha a disputa dos seus discípulos. Enquanto Jesus está com o coração e a mente na cruz, enquanto Jesus estava pensando em você e em mim para nos dar a salvação, os discípulos estavam brigando.
E diante desse sentimento, diz o texto que Jesus então levanta daquela mesa. Eles ficam quietos para a discussão. Jesus tira a parte de cima da sua roupa. Ele cinge então aqui o seu colo com uma toalha. Ele pega uma bacia. Ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Eles ficaram chocados. Eles ficaram perplexos. Até que Jesus chegou diante de Pedro para lavar os pés de Pedro. Pedro estava horrorizado. Pedro estava quebrado, eu não estou entendendo nada. Pedro ficou realmente sem reação. E o pastor Pedro então disse para Jesus: Senhor, o Senhor está dizendo que vai lavar os meus pés? Senhor, por favor, se recomponha. Isso não é posição de um homem como o Senhor, de um líder. E aí Jesus disse o que para Pedro? Oh Pedro, o que eu estou fazendo com você agora, você não está entendendo hoje. Mas um dia você entenderá. E Pedro disse o que? De modo algum. Eu não aceito. O Senhor não vai se humilhar a este ponto de lavar os meus pés. Eu não vou permitir o Senhor se humilhar assim. E Jesus disse o quê? Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não terá parte comigo no meu reino. Irmãos, eu imagino Pedro arregalando os olhos para Jesus e dizendo: peraí, já que é assim, lava-me não só os pés, mas o corpo inteiro. Meus irmãos, foi então que Jesus disse o quê para Pedro? Pedro, você não está entendendo, Pedro, não é de banho que você precisa. Vocês já estão limpos pela palavra. É claro que nem todos estavam limpos, porque Judas estava por ali ainda. Mas o que Jesus queria dizer é que eles foram lavados pela regeneração. Eles nasceram de novo, no momento que eles receberam o banho da palavra, no momento que eles receberam a presença do Espírito Santo. Ou seja, eles estavam ali aprendendo com Jesus. Eles foram transformados pela palavra de Jesus. Irmãos, quando nós somos transformados, regenerados, a gente não precisa de mais nada para nos sentir melhor. A gente não precisa de festa religiosa para mudar nossa vida. A gente não precisa de novas comemorações, de novos eventos para ter uma vida cheia do Espírito Santo. Na verdade, meus irmãos, quando nós temos um encontro com a palavra de Deus e com Deus da palavra, a nossa vida é outra. Como diz 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Não é remendo, não é fazer um conserto, é fazer novo. Aquele que está em Cristo é nova criatura, e isso nos basta. Então, aquele que nasceu de novo tem prazer de estar na presença de Deus, na casa de Deus, lendo a palavra de Deus, orando e falando com o Senhor. Meus irmãos, Jesus estava explicando isso para Pedro, porque Jesus amava Pedro. Porque Jesus tinha que ensinar Pedro a respeito disso. Jesus não estava desistindo de Pedro. Jesus estava capacitando Pedro por uma grande tarefa. E qual era a tarefa? Pastorear a igreja primitiva. E diz o texto que depois disso Jesus voltou, se assentou, lavou os pés, ficou todo mundo calado vendo aquilo. E aí Jesus começa a dizer: vocês me chamam de mestre e senhor. Vocês fazem muito bem porque eu sou. Bem-aventurados sois, sabendo dessas coisas, se vocês fizerem o quê? Praticarem. Não adianta ter conhecimento se você não tiver prática. E vejam, queridos, Jesus não disse que é feliz aquele que sabe, ele diz que é feliz aquele que tem conhecimento e pratica. E eu aprendi uma frase essa semana que eu gostei muito. Nós não somos o que sabemos, mas sim o que fazemos. Vou repetir. Nós não somos o que sabemos, mas sim o que fazemos. Aí eu pergunto aos irmãos: o que adianta estarmos aqui na igreja se sempre estamos vivendo lá fora numa vida de pecado? Você sabe, mas você não faz. Se você está sempre se considerando superior ao próximo, se você não consegue amar e perdoar, você sabe que tem que amar, você sabe que tem que perdoar, você sabe que tem que caminhar mais uma milha, você tem esse conhecimento, a sua cabeça está pegando fogo de tanto conhecimento, mas o seu coração está gelado, a sua prática está completamente apática. Se você tem a Jesus como Senhor, você é um discípulo não aqui dentro, mas principalmente lá fora. Meus irmãos, Jesus então estava ensinando para os seus discípulos a ser servo. E a essa altura Jesus começou a falar do seu amor. E aqueles discípulos ficaram envergonhados porque eles estavam disputando função. E agora, com medo, Jesus disse: chegou a hora, é hora de partir. E Jesus disse então que precisaria beber o cálice da ira de Deus, para que a sua igreja pudesse existir. E mesmo angustiado de morte, Jesus vai falar algo bonito, maravilhoso, em João capítulo 14. Ele diz o quê? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Meus irmãos, que coisa linda.
Jesus começou a dizer que iria, mas que o Espírito Santo ficaria, que ele iria preparar lugar, mas ele não deixaria a sua igreja órfã, que eles deveriam, como marca registrada na terra, amar uns aos outros. Se você ler depois João 17, você vai ver a oração sacerdotal de Cristo, orando por mim, orando por você, falando que nós devemos amar uns aos outros, porque essa é a marca registrada, que o mundo verá Cristo em nós, quando nós nos amarmos. Jesus então pegou o pão, partiu, entregou para os seus discípulos e disse: esse pão representa o meu corpo que é dado por vocês. Bebeu o vinho e disse: esse aqui representa o meu sangue que será derramado por vocês. E depois disso, Jesus desmascarou Judas. Aquilo que você tem que fazer agora, faça depressa. Judas saiu, os discípulos não entenderam nada, acharam que Judas ia talvez comprar mais comida. E diz o texto que eles cantaram um hino, acertaram tudo ali diante de Deus, oraram, encerraram aquele momento. Mas o texto ainda diz uma expressão: e era noite. E quando Jesus saiu, Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, deixa eu falar uma coisa com você rapidamente. Satanás vai peneirar você nesta noite. Mas eu roguei ao Pai por você, para que a sua fé não desfaleça. Meus irmãos, isso nos revela que Jesus estava preocupado com Pedro, que Jesus não tinha desistido de Pedro. E Jesus disse: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E aí eu abro um parênteses aqui. Sempre quando eu escuto pessoas falando sobre esse texto, muitos pensam que este galo aqui era uma ave que cantava de manhã, né, para poder acordar as pessoas cocoricó, mas não é não. Porque o galo aqui era um levita que tocava o chofar a cada vigília da noite. O chofar, quando ele tocava, era um som que todo mundo ouvia, como o galo canta à noite. Então o levita tinha esse apelido de galo. Então não tinha nenhuma ave batendo asa ali, dizendo cocoricó. Aí Pedro, né, tinha negado Jesus. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo menos no contexto judaico, 4 vigílias são. A primeira vigília, das 6 da tarde até as 9 horas da noite. A segunda vigília, das 9 horas da noite até meia-noite. A terceira vigília da noite era de meia-noite às 3 horas da madrugada. E a quarta vigília da noite, de 3 horas da madrugada às 6 horas da manhã. Ou seja, 4 vigílias. Cada vigília dessa, o levita tocava o chofar, era o galo. E quando Jesus então falou: antes que o galo cante, 3 vezes você negará. Ou seja, o levita iria tocar bem lá na beirada do muro, e todos iriam saber que já tinha dado uma vigília da noite. E aí Pedro olhou para Jesus e falou: você está falando que eu vou te negar? Jamais. Senhor, eu dou a minha vida por ti. Jesus, eu nunca te negarei. Pedrão, batendo no peito, se achando muito espiritual, achava que era mais forte, achava que nunca iria abandonar Jesus, principalmente, jamais passou na mente de Pedro que ele ia negar Jesus. E ele disse: eu estou pronto a morrer pelo Senhor. Mas o texto diz que no jardim do Getsêmani Jesus foi orar. Ele abriu o coração para Pedro, Tiago e João. E o que Jesus disse para esses discípulos? A minha alma está angustiada até a morte. Vamos orar juntos. E os discípulos foram fazer o quê? De novo dormir. E Jesus então orava com intensidade. E quando ele voltou, o que o pastor Pedro estava fazendo? Um culto de vigília, de adoração, de avivamento. O pastor Pedro estava dormindo. E diz o texto que estava roncando de tristeza. E aí Jesus falou para Pedro: Pedro, você não pode ficar 1 hora orando comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, cadê a falácia de Pedro? Cadê a coragem de Pedro? Nem o sono ele conseguia vencer. Jesus então voltou, se colocou de joelhos, orava e chorava, orava e chorava, orava e chorava, como diz Hebreus capítulo 5, verso 7. E Jesus disse na sua oração: Pai, se não podes passar este cálice, faça-se a tua vontade. Quando Jesus voltou, pastor Pedro continuava babando, dormindo. E Jesus então voltou a orar com intensidade, a ponto do texto registrar que o seu suor caía como gotas de sangue. Mas cadê o pastor Pedro? Cadê aquele que estava pronto para não só ter os pés lavados, mas todo o corpo lavado? Cadê aquele que estava disposto a morrer por Jesus? Cadê? Aonde estava o pastor Pedro? Dormindo. Meus irmãos, é por isso que todos nós somos Pedro também.
Nós falamos, cantamos, falamos sempre aos domingos que Jesus é a razão da nossa vida. Eu amo estar na casa de Deus. Estamos sempre prontos a viver por Jesus. Nos emocionamos em cada culto, mas estamos prontos a morrer por Jesus. Hoje pela manhã eu estava falando com os irmãos da classe dos adultos e eu lembrei sobre o pastor Samé Mauricê. Alguém já ouviu falar dele? Pastor Samé Mauricê é pastor da maior igreja evangélica do Cairo, no Egito, num país muçulmano, num país onde as pessoas são mortas diariamente se confessarem Jesus Cristo como Salvador. Essa igreja hoje possui cerca de 10 mil membros. E vocês podem pesquisar depois no tio Google e vão ver lá, pastor Samé Mauricê, igreja presbiteriana no Cairo, no Egito. E aí perguntaram para ele, pastor Samé, como você consegue fazer com que essa igreja cresça tanto assim num país que detesta o cristianismo? Ele diz, eu não faço a igreja crescer. Quem faz a igreja crescer é o Senhor da igreja, Jesus Cristo. E aí naquele momento ele diz, não, tudo bem, a gente sabe que é Jesus, mas qual é a estratégia que Jesus te deu para essa igreja crescer? Ele falou assim, eu só faço uma pergunta quando alguém levanta a mão e se entrega para Jesus Cristo. Que pergunta você faz? Ele diz assim, eu olho para aquela pessoa e falo, você está pronto a morrer por Jesus Cristo? Se a pessoa gaguejar, você não está pronto ainda para se batizar, continua no discipulado. Mas se a pessoa falar, estou pronto para morrer por Jesus Cristo, eu vou lá e batizo aquela pessoa. Eu pergunto à igreja, nós estamos prontos a morrer por Jesus? Muitas vezes, nós estamos negando Jesus já na segunda-feira. Negando Jesus na escola, negando Jesus no trabalho, negando Jesus nos relacionamentos amorosos, negando Jesus diante dos vícios, negando Jesus diante da bebida, negando Jesus diante dos amigos, negando Jesus diante da internet e nos sites que estamos visitando, podemos estar negando a Jesus. E o nosso testemunho pode provar o quanto estamos dispostos a morrer por Jesus. Pedro negou a Jesus. E sabe o que me chama a atenção? Mesmo assim, Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desiste de você. Jesus não desiste de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia que Jesus os acordou e disse, se levantem. Agora não tem mais oportunidade de orar. Acabou o tempo de oração. Agora chegou a hora de eu ser entregue. E quando Pedro acorda, arregala os olhos, ele vê o jardim todo iluminado. Irmãos, iluminado com tochas dos soldados romanos, porque a guarda romana, normalmente para esse tipo de trabalho, levava cerca de 600 homens, mais os soldados do templo. Vocês conseguem imaginar? Parece até que Jesus era um líder de uma grande rebelião armada contra Roma. Para que tudo isso? Para prender a Jesus? E todos nós sabemos o que houve. Pedro, na primeira reação, ele até tentou defender a Jesus, e ele puxa a espada e corta o quê? A orelha do soldado Malco, o soldado do sumo sacerdote. Jesus vai ali, coloca a orelha do camarada de novo no lugar, faz uma cura milagrosa na frente de todos aqueles soldados. E Jesus repreendeu a Pedro. E qual foi a reação de Pedro depois de tudo isso? Jesus, me perdoe. Gente, pode me matar. Eu amo a Jesus. O que Pedro fez depois que Jesus o repreendeu por ter cortado a orelha do soldado? Fugiu. Vamos falar? Fugiu. Meus irmãos, é bom deixar claro que Jesus não foi preso. Jesus se entregou, porque havia chegado a sua hora. Eles tentaram prender Jesus muitas vezes antes, mas Jesus estava simplesmente cumprindo a agenda dos céus. Ele iria ser preso na hora que ele estava entendendo, agora é a minha vez. E Pedro então fugiu, mas diz a Bíblia que Pedro começa a seguir Jesus de que maneira? De longe. Covardemente, sem identidade, como muitos fazem hoje. Muitos que dizem que amam Jesus, mas no dia a dia seguem Jesus de longe. São verdadeiros agentes secretos de Jesus. Mas diz o texto que Pedro de longe viu que levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote. E junto com João, Pedro conseguiu entrar naquela casa do sumo sacerdote. E agora guardem isso no coração. O que tinha lá no pátio da casa do sumo sacerdote? Um braseiro aceso. Vamos falar juntos? Um braseiro aceso. Guarde essa expressão, um braseiro aceso. A noite era fria, talvez igual aqui em Petrópolis, né? E Pedro então se ajuntou com aquelas pessoas em volta daquele braseiro.
Só que não era qualquer pessoa. Eram pecadores, eram escarnecedores, eram pessoas que zombavam de Jesus. E de repente uma criada olhou para Pedro e disse o quê? Ei, eu conheço você. Você é discípulo deste homem que está ali sendo julgado. E diz Mateus, capítulo 26, 70, que Pedro disse o quê? Eu não sei o que você está falando. Eu não conheço este homem. Ele negou conhecer Jesus. E logo depois, um outro que tinha visto Pedro, olhou ele de cima e embaixo, e olha, você é seguidor desse homem aí que está sendo julgado. Diz a Bíblia que Pedro jurou. Irmãos, isso aqui é muito forte para o judaísmo. Jurou dizendo, eu nunca vi este homem. Eu nunca vi esse tal de Jesus. Irmãos, quando o judeu jura, ele jura por Deus. Ele então tem que falar, eu tenho certeza do que eu estou falando. É por Deus, é tomar o nome de Deus em vão, jurar falsamente. Ele jurou, você vê isso em Mateus 26, verso 72. Agora, pasmem os irmãos. Quando ele fala pela segunda vez, o sotaque dele era galileu. Você já viu o sotaque de pessoas de acordo com alguns lugares? Se eu chegasse pregando, então irmãos, uai, sou. Você fala, pastor é mineiro. Se você chega assim e fala, bora, é da hora. Eu falo, o camarada de São Paulo. Fala assim, maneiro aí, cara, que legal, não sei o quê. Aí você vê que é o carioca. Fala, irmão. Eu acho que é isso, né? Você sabe, é o seu sotaque. Se você fala, ora pois, você sabe, esse camarada é um português. Então o sotaque do Galileu era um sotaque de alguém praticamente analfabeto. A gente somos inúteis. Era mais ou menos isso. Um galileu não tinha estudo. Um galileu não podia mostrar em momento algum conhecimento, porque ele nunca teria estudado, era apenas um pescador. E de repente o camarada fala, aqui, você não me engana não, você é um deles sim, o seu sotaque te entrega, você é um galileu. Olha aí Mateus 26, 73. O que diz que Pedro faz na mesma hora? Diz que ele praguejou. Alguém tem outra palavra na sua Bíblia aí, Mateus 26, 73? Além de praguejou, o que é praguejou? Alguns falam, Pedro começou a gaguejar. Quem tem outra versão? Quem pode ler Mateus 26, 74? Pedro. Praguejar e a jurar. É que a pessoa juro por Deus, hein? Faz cruzinha na boca ainda e beija, né? Alguém tem outra palavra além de praguejar? Que eu seja amaldiçoado. Essa é a mesma expressão? Vocês sabem o que é praguejar na língua grega? Não se assustem com o pastor Pedro. Falar palavrão. Não é gaguejar, nem se amaldiçoar as pessoas. Falar palavrão. Pedro então começou a falar, processou, né? Eu não conheço esse homem. Ou seja, ele saiu do sério, ele perdeu a razão, ele voltou para a carnalidade. Pedro começou a xingar. Meus irmãos, eu lembrei agora de São Paulo, quando eu fui pregar, a primeira vez que eu fiquei lá 18 anos, né? E eu preguei, falei da palavra de Deus naquele dia. Aí alguém chegou, pastor, eu gostei do que o senhor falou. O senhor xingou todo mundo hoje do púlpito. Eu? Jamais eu faço isso, eu não fui criado. Sim, xingou. Eu não, xingou, não. Aqui, vem cá, o pastor não xingou todo mundo. Xingou. Eu falei, meu Deus, eu tenho que falar com a minha esposa. Que hora que eu falei assim? Senhor, eu não sou de falar palavrão. Meus pais me ensinaram os seus caminhos. Aonde? Pastor, o senhor xingou, isso foi coisa maravilhosa. Hã? Xingar é algo maravilhoso? É, pastor. Falei, então me explique melhor na etimologia da palavra. O que é xingar para vocês? Xingar é chamar atenção. Então agora dar um xingo quer dizer, o pastor chamou a atenção da igreja, exortou a igreja. Vai entender, né? É a cultura de lá, né? Vejam só, né? Pedro estava ali simplesmente xingando, mas não era esse xingo, não. Pedro estava simplesmente falando palavrão, literalmente. O pior que você possa imaginar. Pastor Pedro. E nessa hora diz o quê? O galo tocou. Ou seja, o levita tocou o chofar. E aí naquele exato momento, quando o chofar foi tocado, quem olhou para Pedro? Jesus. Aquele olhar penetrou na alma de Pedro. Que foi aqui que a gente vê como Pedro se arrependeu. Porque a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Pedro está arrebentado. Pedro negou Jesus, negou o apostolado. Nem fragmento de pedra Pedro era mais, agora ele era pó. Ele estava no chão, ele saiu correndo dali. Jesus foi condenado às 9 horas da manhã do dia seguinte.
foi levado para a cruz, crucificado. Jesus passou 6 horas naquela cruz. Cadê Pedro? Aonde estava o pastor Pedro? Às 3 horas da tarde, Jesus morreu. Pedro nem sequer apareceu para dar um sepultamento digno para o seu amigo Jesus, na qual ele dizia que amava demais. Foi preciso um homem rico chamado José de Arimateia para dar a Jesus um túmulo emprestado. Sepultaram Jesus. Aonde Pedro estava? Ausente. Chega domingo de manhã. Quem foi ao sepulcro ver o sepulcro de Jesus? As mulheres. E eu sempre tenho dito isso no meu ministério pastoral. A maior parte das vezes foram as mulheres que mais abençoaram o meu ministério. Estavam sempre ali em oração, trabalhando, se envolvendo. Cadê o pastor Pedro? Sumiu. Nada de Pedro. Sabe onde o pastor Pedro estava? Trancado dentro de casa, depressivo, com medo dos judeus, se corroendo por aquilo que ele fez, de ter negado a Cristo. E aí, meus irmãos, diz que naquela madrugada, Maria Madalena estava ali no sepulcro, a pedra estava removida, e diz que ela então viu aquele momento tão lindo, quando ela teve o encontro com Jesus, e Jesus falou para ela: não me detenhas, vá e diga para Pedro, diga para ele que eu quero vê-lo lá na Galiléia. Irmãos, a gente sabe que o texto vai falar que Pedro foi correndo depois quando soube disso. Ele viu o túmulo vazio, ele voltou correndo para casa. E diz então, lá em Marcos 16:7, que a ordem foi dada exclusivamente de todos os discípulos: diga para Pedro. Não foi para João, para Tiago, para ninguém, mas para Pedro. Eu pergunto à igreja, por que Deus mandou dar um recado para que Pedro estivesse lá na Galiléia? Já não bastou o que Pedro tinha feito com Jesus? Já não bastou a covardia de Pedro, a falta de vida com Deus? Já não bastou a baixaria de Pedro falar palavrão dizendo que não cria em Jesus? Sabe o que aconteceu aqui? Desde os céus, o projeto de Deus era investir na vida de Pedro. E Jesus sabia que Pedro tinha desistido até mesmo de ser pastor. Mas Jesus não tinha desistido de Pedro. Agora imagine comigo, depois que Pedro sai dali, Pedro então faz uma viagem de Jerusalém até a Galiléia. Vocês sabem quantos quilômetros são de Jerusalém até a Galiléia? Cerca de 175 quilômetros. Pedro faz esse trajeto a pé, provavelmente. Eu imagino que a cada passo que Pedro dava, era uma fisgada na sua alma, era uma martelada na consciência. Talvez Pedro tenha pensado: Jesus vai acabar comigo, Jesus vai apontar o dedo no meu nariz, Jesus vai me chamar de covarde, de um fracassado. Eu não cumpri o que eu tinha prometido, eu sou uma negação, eu não sou pastor coisa nenhuma. Eu vou ser humilhado, Jesus vai mexer nessas feridas em mim. Só que diz o texto que quando Pedro chega na Galiléia, Jesus não estava lá. E aí o que Pedro falou para os seus amigos? Vamos pescar. Você já ouviu a pessoa quando está muito estressada e fala: vamos pescar? Vamos para a pescaria? Eu preciso desestressar, coisa boa é pescar, não é mesmo? Pedro falou: vamos pescar. Sabe o que Pedro estava dizendo aqui? Acabou o meu ministério, eu não vou ser mais pastor, eu não tenho mais capacidade de ser um ministro do Evangelho. Eu vou voltar à minha microempresa. Eu vou voltar ao passado. Eu vou voltar aos meus sonhos antigos. Eu vou voltar à minha vida antiga. Não há esperança para mim. Não há restauração para mim. Eu vou fazer o que eu sempre fiz na minha vida. Eu vou pescar. E meus irmãos, Pedro, por ser líder e liderança e influência, ele induziu os outros a também pescar com ele. Irmãos, um líder nunca é neutro. Ou ele pode ser bênção, ou ele pode ser um problema. E diz o texto, aqui no início de João 21, para finalizar esta mensagem, que naquela noite eles não pegaram nada. Nem um lambari, nem um girino, para dizer que um ser vivo ficou agarrado naquela rede. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando o homem se afasta do chamado de Deus, que quando uma mulher se afasta do chamado de Deus, nem para pescar serve mais. Se Deus tem um chamado para você, não fuja. Deus tem um chamado para você, obedeça. Naquela mesma madrugada, quando eles estavam voltando do mar, eles viram que tinha alguém lá na beira do mar. E aí veja comigo João 21:4, no texto que nós lemos. Ao romper da manhã, ou seja, de madrugada, Jesus se apresentou na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, não tendes nada para comer? O que eles responderam? Tem não, Senhor. E disse ele inteiro: lance a rede ali à direita do barco, e vocês vão achar. E diz o texto que lançaram-na, pois, já não podiam puxar, porque tinham o quê? Grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, ou seja, o próprio João, disse a Pedro: Pedro, é o Senhor!
Quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, imagine o gato vendo água. Pedro, na mesma hora, cingiu-se porque estava nu, era assim o costume deles, para pescar, e ele, então, despido, pulou no mar, né, tentando colocar a roupa dentro d'água, né? Ele estava com vergonha, ele estava agora chegou minha vez. Olha o verso 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão cerca de 200 côvados, talvez 90 metros. E ao saltarem em terra, viram ali brasas. Guardem essa palavra. Viram ali? Brasas. Vocês lembram lá atrás quando eu falei brasas, foi em que momento? Quando Pedro estava negando Jesus. E diz que tinha um peixe posto em cima daquelas brasas e um pão. E foi nessa hora que eu imagino Pedro pensando, agora chegou a minha vez. Agora Jesus vai me detonar. Eu sei que é Ele. E nessa parte final eu quero que você preste atenção no que Deus está falando ao nosso coração. Meus irmãos, no Novo Testamento inteiro, de Mateus a Apocalipse, só aparecem 2 vezes esta palavra braseiro ou brasas acesas. Só 2 vezes. Pode pesquisar, de Mateus a Apocalipse. A primeira vez foi onde Pedro negou Jesus. Mas a segunda vez foi onde Jesus restaurou a vida do pastor Pedro. Jesus estava armando agora aquela cena da negação. Jesus estava tratando de Pedro com carinho. Jesus precisava fazer uma asepsia na alma de Pedro. Jesus precisava limpar toda a sujeira da alma de Pedro. Jesus fez como fez no chamado de Pedro, no início do seu ministério. Pediu para lançar redes, depois de uma noite fracassada. Pedro é expert no assunto. Senhor, sobre esse assunto eu entendo. Pedro voltou às práticas antigas, Jesus fez a mesma coisa. Lance a rede. E eles pescaram muitos peixes. Mais um milagre. Tudo aquilo para Pedro relembrar de uma coisa. Ei, Jesus não desistiu de mim. Houve um milagre. Pedro precisou vir aquele milagre, mas o maior milagre foi a restauração na vida de Pedro. E o maior milagre é a restauração da sua vida aqui nessa noite. O maior milagre é você se entregar de corpo e alma nas mãos daquele que é o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Aquele que se entregou por você, aquele que morreu, mas ressuscitou, está vivo, é Senhor da glória. E Ele controla e organiza a sua igreja. E Ele estará conosco, como diz a Bíblia, até os confins dos tempos. Ele estará conosco para todos sempre. Ele está aqui e Ele entende você perfeitamente. Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe o que você está passando. E agora, veja comigo o verso 15. Depois de terem comido, todo mundo em silêncio. Pedro ali comendo, só olhando para Jesus, né? E pensando, e agora? A qualquer momento Ele vai falar comigo. Jesus então pergunta a Simão Pedro o quê? Simão, filho de João, você me amas mais do que estes? Jesus usa a palavra agape. A gente fala ágape, né? Mas a pronúncia certa é agape. Você me ama com amor agape? Pedro, você me ama como Salvador da sua vida? E Pedro diz o quê? Sim, Senhor. Tu sabes que eu filéu. Pedro responde com amor de irmão no grego. Eu te amo como um amigo, como meu irmão. Jesus vai responder o que para ele no final desse verso 15? Ele vai dizer o quê? Apacenta meus cordeirinhos. Sabe o que é isso? Pastorei a minha igreja. Ou seja, Jesus estava dizendo para o pastor Pedro, olha, se você consegue me amar, você vai conseguir pastorear. Pedro, você que me negou, entenda uma coisa, eu te amo demais. E eu estou expressando para você o quanto eu te amei. E de repente Jesus agora torna a perguntar a Pedro, Simão, filho de João, agapas, ou seja, me ama com amor agape, o amor divino. E Pedro respondeu o quê? Sim, Senhor. Eu fico imaginando Pedro falando aqui agora, tu sabes que eu filéu, ou seja, eu não te amei com amor ágape, mas com amor de irmão. E olha o que ele diz de novo, pastorei as minhas ovelhas. Mas Jesus vai a terceira vez e pergunta, Simão, filho de João, você então filéu? Então Jesus faz a terceira pergunta com a palavra filéu. Você então me ama como um amigo, como um irmão? E ele respondeu, Senhor, o Senhor sabe do meu coração. Sabe o que Pedro estava dizendo? Eu não tive dignidade. Eu não fui capaz de te amar como meu Senhor e Salvador. Eu estou sendo sincero, Jesus, eu tenho vergonha. Era isso que Pedro estava dizendo. O Senhor sabe que eu te amo. Mas o meu amor foi como de um amigo que pode trair a qualquer momento. Eu não te amei como meu Salvador, mas o Senhor sabe como está o meu coração. E qual foi a última palavra que Jesus fala? Cuide das minhas ovelhas. Irmãos,
Por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro? Sabe por quê? Porque Jesus estava dizendo a Pedro que para cada queda que Pedro teve, ele estava dizendo: Pedro, para cada queda eu te levantarei. Pedro, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pedro, não tenha medo, Pedro. Eu sei que você me ama, mas você não teve a capacidade de me amar como seu Salvador. Você está perdoado, Pedro. Você está restaurado. Você está curado, Pedro. Pedro, você vai ser um instrumento das minhas mãos. Você vai pastorear a minha igreja para que todos conheçam quem eu sou. Meus irmãos, foi o Santo Agostinho que disse certa vez: Senhor, Tu nos buscastes quando não Te buscávamos. De fato, nos buscastes para que Te buscássemos. Confuso, eu vou ler de novo. Senhor, Tu nos buscastes quando não Te buscávamos. De fato, nos buscastes para que Te buscássemos. Ou seja, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso é dom de Deus. Então eu posso afirmar de forma muito clara e concreta: Deus não desistiu de Pedro, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de mim. Sabe por quê? Porque mesmo em meio às nossas fraquezas, mesmo em meio às nossas limitações, mesmo em meio às nossas decepções, às vezes não queremos mais continuar, desejamos largar tudo, Jesus vem ao nosso encontro, nos segura em seus braços de amor, ainda que a gente caia em algum momento, ainda que a gente passe por uma crise cruel, ainda que a gente venha desanimar, ainda que a gente tome a decisão de desistir, ainda que venhamos até mesmo a negar a Jesus em algum momento de fraqueza na nossa vida, ainda que a gente fique num momento de desespero, ainda que desistamos de nós mesmos, Jesus não desiste de nós. Jesus nos ama profundamente, porque Ele é o próprio amor, e este amor que é Cristo lança fora de nós todo medo. Ele restaura a nossa história. Ele diz para mim e para você: eu sou o bom pastor da sua vida, o bom pastor que deu a vida por você. Eu sou aquele que cuidará de você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sou Jesus. Jesus não desiste de você. Ele apenas está trabalhando de uma forma artesanal em cada detalhe da sua vida e do seu coração, para o seu bem e para a glória dele. Ele não desistiu de você. Sabe por quê? Ele te trouxe aqui nesta noite. E Ele está trabalhando na sua vida. Ele está dizendo: eu te amo. Eu cuido da sua história. Eu jamais te desampararei. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a pensar: será que você tem sido como Pedro? Será que em alguns momentos da sua vida você estava tão bem com Deus, envolvido na igreja, fazendo tantas coisas, e de repente veio o desânimo, veio uma decepção, de repente veio uma fraqueza na fé e você negou a Jesus? E quem sabe você não tem negado Jesus no seu trabalho, quem sabe você não tem negado Jesus no seu namoro, quem sabe você não tem negado a Jesus na sua vizinhança, você não tem testemunhado de quem é Jesus na sua história. Mesmo que você tenha feito isso, Jesus não desistiu de você. Ele te trouxe aqui nesta noite e Ele diz para você: eu te amo, eu quero mudar a sua história. Aliás, eu já comecei e eu vou terminar isso hoje. Nesta noite o Senhor quer mudar para sempre a história da sua vida, independente dos pecados que você possa ter cometido. Olha o que Pedro fez. Humanamente falando, Pedro não teria nenhuma chance para nós, se nós tivéssemos que dar uma chance para ele. Mas Jesus deu. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Jesus é fiel. É hora de recomeçar. É hora de voltar para os braços do Senhor. É hora de você entregar sua vida a Jesus e dizer: Senhor, me perdoe. Senhor, eu te neguei com as minhas atitudes, mas a partir deste momento, eu me coloco aqui diante do Senhor, nessa certeza de que o Senhor estará começando uma nova história, me dando uma página em branco para recomeçar a história da minha vida. Se Deus fala ao teu coração e você sabe disso, quem sabe você desistiu do ministério que Deus te chamou, é hora de voltar ao primeiro amor. Eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Eu convido a igreja a ficar em pé neste momento, em nome de Jesus. O pastor Pedro
agiu como eu e você muitas vezes agimos. Ele foi um ser humano como nós somos. Mas a diferença de Pedro é que ele chorou amargamente. Ele reconheceu o seu pecado. Neste momento o Senhor está te dando essa oportunidade de reconhecer aonde você caiu, de reconhecer aonde você falhou, de reconhecer os momentos que você passou por constrangimentos, por momentos que você talvez tenha negado a sua fé. E Ele está dizendo: volte, eu estou aqui, eu perdoo você, eu te dou uma nova chance, eu não desisti de você. Se você entendeu esta palavra da parte do Senhor, eu te desafio a sair do seu lugar e vir aqui à frente e dizer: Senhor, aqui estou, arrebentado, machucado, decepcionado, vivendo a pior fase da minha vida, mas eu me coloco nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é perdoador. Eu creio que o Senhor restaura a minha vida. Eu sei que o Senhor está me dando uma nova chance. Então vem aqui à frente, eu quero orar por você. Jesus não desistiu de você. Jesus te ama profundamente. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pode vir. O Senhor está aqui conosco. Ele sabe do que nós estamos passando. Vem aqui à frente. O Senhor te ama de tal maneira que nesta noite Ele quer que você venha e diga para Ele: recomece, Senhor, a minha história. Esta é a hora, venha. O Senhor está aqui. Tudo que você fez, todos os seus erros, o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz. Há poder no nome de Jesus. Ele tem poder para mudar a sua história. Venha em nome de Jesus. Eu não vou demorar mais, mas eu quero te chamar para vir aqui à frente. Se o Espírito de Deus fala ao teu coração, venha. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Estenda a sua mão direita aqui à frente. Se Deus fala contigo, venha. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode vir em nome de Jesus. Jesus não desistiu de você. Ele te ama. Assim como Pedro chorou, Pedro foi liberto, transformado, revigorado. E eu encerro dizendo que quando Pedro foi morto, ele pôde dizer: eu não sou digno de morrer como meu Salvador. Agora eu não tenho mais medo. Podem me matar, mas eu quero morrer diferente. Então crucificaram ele de cabeça para baixo. Pedro morreu, mas com alegria, com orgulho. Eu estou morrendo por Jesus Cristo. Vem aqui à frente. O Senhor que morreu por você naquela cruz, Ele está aqui neste lugar. Ele não desistiu de você. Pai, muito obrigado por esta noite tão especial na tua casa. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque o Senhor apaga as nossas transgressões pelo sangue precioso derramado por nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos faz ser novas criaturas. Obrigado, Jesus, porque nesta noite o Senhor está virando a página de cada vida aqui, e o Senhor está começando a escrever uma linda história de amor sobre essas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, todo o passado, toda a tristeza, toda a decepção, todos os erros, ó Deus, agora estão apagados pelo poder de Jesus Cristo. Eles estão recebendo, elas estão recebendo, Senhor, agora esta nova chance do Senhor. Dê sobre eles agora, ó Deus, a autoridade, a unção do Teu Espírito Santo, para que eles possam sair daqui cheios do Senhor e prontos para refletir como espelho a glória do Senhor, por onde quer que viverem. Meu Deus, eu coloco essas vidas diante de Ti e faço essa oração como ministro do Evangelho diante desta igreja. E oro, ó Deus, crendo que o Senhor fará coisas grandes e incríveis que eles nem podem imaginar. Que eles viverão agora, ó Deus, uma nova vida, uma vida cheia da Tua presença. E eu faço esta oração em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Amém. Dê um abraço em duas pessoas que você ainda não abraçou. Diga para ele, diga para ela: Jesus não desistiu de você. Pode sair do seu lugar. Abraçar a mesma pessoa não adianta. Abraça alguém diferente. Diga: Jesus não desistiu de você.
irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Eu queria rapidamente, antes da irmã Fernanda encerrar, chamar a Letícia. Cadê a Letícia? Está aqui? Letícia. Ah, vem cá, Letícia. Letícia está aqui conosco, né, com vocês, mais com vocês do que comigo, né? Mas eu pude conhecer a Letícia também. Ela estará indo embora, não é mesmo? Vai para onde você for? Saquarema, mas não é tão longe assim, é logo ali, né? Logo ali do Mineiro é logo ali, né? Vocês entenderam o que eu falei? Não, né? Logo ali do Mineiro é longe. Mas, irmãos, nós vamos orar pela vida da Letícia. Os irmãos conhecem a Letícia, sabem, né, do quanto ela ama essa igreja, trabalhou aqui bastante, né? E quem sabe, né? Vai ser 2 vezes, vai e volta, né? Eu quero convidar a igreja, estenda a sua mão direita sobre a vida dela. Nós vamos orar, vamos consagrar a vida dela e dizer o quanto nós amamos. Vamos dizer juntos para ela: Letícia, nós te amamos. Vamos lá? Letícia. Amém. Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado pela vida da irmã Letícia, pelo tempo que ela passou aqui em Petrópolis. Ó Deus, obrigado pela sua simpatia, sua alegria, pelo seu amor, ó Deus, com a tua obra, por tudo aquilo que ela representa para esta igreja. Eu creio, ó Deus, que o Senhor a abençoará agora, Senhor, indo para aquela cidade, ó Deus, na qual o Senhor está destinado para usá-la, para que ela possa, através da profissão que o Senhor concedeu a ela, exercer com fidelidade, com amor, com dignidade, mas que acima de tudo, ó Deus, ela possa refletir como espelho a glória do Senhor ali. Abençoe seus sonhos, ó Deus, abençoe os seus projetos de vida, abençoe a sua saúde, abençoe a sua vida espiritual, que ela possa ali também congregar, ó Deus, e possa também, ó Deus, ser um instrumento de glória nas tuas mãos, para o louvor e para a honra do nome de Jesus Cristo. Nós pedimos as bênçãos do Senhor sobre a vida dela, e oramos e pedimos que o Senhor a abençoe e a guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, que o Senhor sobre a vida dela levante o seu rosto e dê paz para a sua história, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas aqui, né? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Nós estamos caminhando para o final do nosso culto. Que gostoso, como é bom a gente entregar ao Senhor os nossos corações, né? Orar pelos nossos irmãos, mesmo nesse momento de despedida da Letícia, né? No final do culto a gente vai dar um abraço bem forte e ela com certeza vai voltar para matar a saudade, né, Letícia? Por favor. Como o pastor falou, é logo ali. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, e vamos cantar 2 cânticos nesse momento. Nós vamos cantar o cântico Clamamos Jesus e logo após o Eterno Deus, nós vamos encerrar o culto louvando ao Senhor, né? Realmente fazendo dessa canção a nossa oração, dessa canção o nosso louvor ao nosso Deus, lembrando que ao final nós temos cantina ali atrás para que a gente possa estender um pouquinho esse momento de comunhão, né? Trocar um papo com os nossos irmãos, renovar mais ainda as nossas forças para as nossas semanas de desafios, né? Então vamos louvar o nome do nosso Deus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas.
Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus.